Paz do Senhor, meus queridos. Falamos ao vivo de Lajinha Minas, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com as aulas do curso básico de teologia. Estamos ministrando a parte básica, que são 36 matérias divididas em 6 livros. Nós estamos no livro número 2, que é a matéria Introdução Bíblica 2. Essa matéria ela tem o objetivo de traçar uma linha de cada livro dos 66 livros da Bíblia. Na primeira matéria nós vimos o Pentateuco. Agora no segundo bloco vamos estudar os livros históricos, começando por Josué, Juízes, Ruth, é o de hoje. Depois tem Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Vai contar antes os períodos dos reinados, dos juízes, dos reis, da divisão das tribos e depois o pós-exílio, depois que o povo foi para a Babilônia e voltou através de Esdras, Neemias e a história de Esther. Na aula passada, nós estudamos o livro de Juízes, mostrando como é que viveram aquele período, mais ou menos de 450 anos, com aquele pico e o vale, né? Na presença de Deus, bênção, um juiz governava, morria o juiz, eles caíam, pecavam, ficavam oprimidos, opressão, 20, 30, 40, 50 anos. Deus levantava outro juiz, libertava o povo, eles desviavam, morria o juiz, eles desviavam de novo. Então sobe um vento, sobe e desce sem parar. E a tônica do livro é: cada um fazia o que bem achava direito aos seus olhos, né? Segundo o seu nariz. E é nesse período dos juízes, e alguns creem que foi no tempo de Gideão, que está escrita a história de Ruth. A Ruth, a história é muito linda, né? Moabita, ela não pertence ao povo judeu. Houve uma fome ali na cidade de Belém. Engraçado que é fome no lugar de pão, né? Belém, casa de pão, Betlehem. Na casa do pão há uma fome e o Elimeleque vai embora com Ruth, levando seus 2 filhos, Malom e Quilion. Lá no Moab, eles casam com Ruth órfã. Morre os meninos todos, morre o velho, morre os meninos, e agora elas voltam. Noemi volta, né? E a Noemi fala: minhas filhas, vocês fiquem aí, que eu não tenho mais, por que vocês vão me seguir? Não tem filho, eu não sou de idade, não tenho marido. E o órfão volta e a Ruth diz: onde tu fores, irei eu. O teu Deus será o meu Deus, o teu lar será o meu lar, tua terra será a minha terra. E ela troca os deuses moabitas pelo Deus de Israel e Yahvé. E eles chegam a Belém. Ela pede para não ser chamada de Noemi, mas de Mara, porque é a amargosa, que saiu com tudo e voltou com nada. E ela começa agora a fazer a colheita no campo de uma pessoa chamada Boaz, que vem a ser exatamente dos seus remidores. A pessoa que teria direito a fazer a compra do terreno quando desse o ano do jubileu. E esse Boaz era o segundo remidor, havia um antes dele. E acontece que ele vai então para a porta da cidade, reúne os anciãos, e fala com aquele camarada primeiro remidor que tem o direito: você vai remir. Eu vou remir o campo, vou comprar o que foi de Noemi e do Elimeleque, né? Mas ele não pode, porque ele falou assim: quem comprar esse campo vai ter que casar com a Ruth, para levantar os herdeiros, né, dessa família. Aí ele disse: não, eu não posso fazer isso, que eu já tenho família. E aí ele então traça aquele famoso quadro, que é tirar o sapato do pé, para mostrar que não poderia adquirir. Era assim que se fazia com os pactos, né? E aí Boaz então fica ali para casar com Ruth e gera um menino chamado, o menino vai chamar então Obed, não é isso? E Obed é pai de Jessé, que Jessé é pai de Davi. Então essa é a história resumida. O livro de Ruth é o nono livro da Bíblia, ele tem 31 capítulos, ele tem, não, em Samuel. Ruth é o 8º livro da Bíblia, tem 4 capítulos apenas 85 versículos, e 30 ordens e 2 promessas. É um livro também de história, que é essa história que eu acabei de contar para vocês aqui agora, é a história do livro de Ruth, né? O sumário do livro é o seguinte: é o primeiro livro dos 2 em nome de mulher, né? É o primeiro de 2 livros bíblicos com o nome de uma mulher, Ruth. Ruth tornou-se a terceira de 4 mulheres a ser incluída no Mateus, na genealogia de Jesus Cristo. Ela era moabita e foi inclusa lá, né? Junto com Raabe, né? E também lá embaixo com a Tamar lá. Ruth tornou-se a terceira, então, dessas 4 mulheres que foram incluídas na genealogia de Mateus, capítulo 1. Esse livro narra eventos acontecidos durante o estágio dos juízes. É como um lírio puro flutuando sobre uma vasta latrina de pecado, né? Já pensa-se na história que tem acontecido esses fatos no tempo do juiz Gideão. Ele registra a primeira das 3 viagens fundamentais feitas em direção à pequena cidade de Belém na Bíblia, né? Mostra a história de Malom e Elimeleque com Noemi, com Malom e Quilion. E as outras histórias são aquelas registradas lá em Samuel 16:4 e em Lucas, né? Quando eles vão, Jesus, o José e Maria vão para Belém, onde nasce Jesus. Ele oferece o maior testemunho de Cristo como nosso Redentor e semelhante em toda a Bíblia.
Aqui no livro de Ruth encontramos a figura do Goel. O Goel é um termo hebraico que fazia, era a pessoa que tinha o poder de fazer a remissão. Era o redentor, ele podia remir, adquirir o campo que foi passado para outro, em nome, se fosse parente, né? Parente chegado. Ruth tornou-se a segunda das duas mulheres do Antigo Testamento que prenuncia a igreja do Novo Testamento. A primeira foi Rebeca. O primeiro símbolo da igreja é Rebeca, o segundo é Ruth. Então, a divisão do livro, segundo o Dr. Scofield, seria Ruth decidindo, se ela vai ou não vai com Noemi, Ruth servindo, quando ela começa a colher as espigas lá no campo de Boaz, Ruth descansando, quando ela vai para a eira, né? E dorme nos pés de Boaz, e depois Ruth recompensada no capítulo 4, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. O livro abrange um período de mais ou menos de 10 anos, durante a época de Gideão. E a história é muito bela, é a história que nos dá lições importantes, e fala também do Goel, que é o Redentor. Essa grande história de Ruth é essa. O Goel, que é o camarada que é Redentor, que é tipo de Jesus que viria como Redentor, e ele é da descendência de Ruth. Né? A Obed é pai do Jessé, um dos meninos dele é Davi, que vai então gerar Roboão, Abias, e vai por aí afora. Ficamos por aqui com o livro de Ruth, no tempo dos juízes, Gideão, no tempo da história de Gideão, esse livro tão importante que mostra a história de quem está na casa de pão, está faltando pão. E às vezes nós estamos assim, né? Dentro da bênção, precisando e pedindo bênção. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.